Oi, gente, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta hoje para você que está me assistindo. E essa pergunta é: por acaso você sofre de ansiedade? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas das pessoas que vêm, que me procuram para fazer o processo de coaching, elas vêm com uma queixa inicial de ansiedade, muitas delas chegam e a queixa inicial às vezes é ansiedade. E muitas dessas pessoas elas não sabem qual é o motivo dessa ansiedade. Elas me falam, eu não sei o porquê que eu sinto isso. Tá tudo bem na minha família, minha vida financeira tá bem, minha vida conjugal tá bem, tá tudo bem, mas sabe, é uma ansiedade, é uma angústia, eu sinto insônia, parece que eu nunca tô satisfeito, é algo que me sufoca. E muitas dessas pessoas, quando a gente começou a trabalhar a causa, é lógico que algumas pessoas já vêm com uma causa específica, a gente já sabe qual que é, né? Já vem com uma questão específica, às vezes é a área conjugal, a relação com os filhos, familiar, profissional, financeira, que está abalada, que a gente precisa trabalhar, mas muitos desses que vêm sem sem saber qual é a causa disso e que a gente começa a trabalhar, começa a vasculhar para descobrir qual que é a razão, né, dessa ansiedade, a gente descobre que muitas vezes a razão, a causa está na comparação. Como assim a comparação? Gente, a gente vive numa cultura altamente competitiva e comparativa. Desde que a gente nasce, a gente já é comparado, né? Já é comparado com. Eu vejo algumas mães falando, às vezes, mães que têm mais de um filho, até eu já ouvi minha mãe falar isso também. Nossa, Fulaninho, quando nasceu, era o bebê mais lindo que eu já vi, era um bebê lindo e tal. O Cicraninho, em compensação, ele era muito feinho. Não, hoje ele tá bonito, mas ele era muito feinho. Então, tem essa comparação desde que a gente nasce, né? Quem é o mais bonito, quem é o bebê maior, mais saudável. Então já tem toda essa comparação. E quando, à medida que a gente vai crescendo, essas comparações elas vão crescendo também. Os nossos pais, claro, desde antes da gente nascer, muitas vezes eles têm uma expectativa em relação a gente. E para que a gente corresponda a essas expectativas deles, eles muitas vezes usam da comparação para ver se a gente se enquadra naquilo que eles querem pra gente, né? Por exemplo, olha só como o fulaninho é comportado, olha só o fulaninho que bonitinho, olha como ele é obediente, você não é, olha a nota que ele tirou no colégio, olha como ele é estudioso, olha isso, e às vezes o fulaninho nem é tudo isso, né? Mas os pais usam isso para fazer essa comparação, para ver se o filho, né, se adequa a essa expectativa que ele tem. Então, e essas comparações, gente, vão gerando dentro da criança uma mensagem subliminar, tipo, peraí, então eu não posso ser eu mesma, porque eu tenho que ser como fulaninho, como cicraninho para eu ser valorizado, para eu ser amado, porque se eu for eu mesmo, então eu tô desajustado, então eu sou uma pessoa inadequada. Essa é a mensagem que fica, não nessas palavras, mas a gente vai entendendo, vai recebendo essa mensagem. E muitas pessoas crescem e essa mensagem continua dentro da nossa criança interior, né? Porque existe uma criança interior dentro de nós. Então sempre tem comparação. Se a gente parar para perceber desde o colégio, as brincadeiras que tem, vamos ver quem é o mais rápido, quem termina, quem monta esse quebra-cabeça primeiro, quem termina a tarefa primeiro, quem não sei o quê, quem é o mais veloz, quem é o melhor no jogo, quem sempre tem uma competição, sempre tem uma comparação. E essas comparações, elas acabam gerando uma angústia muito grande. Raramente a gente vê nas brincadeiras, nas escolas, algum jogo, alguma brincadeira que valoriza as diferenças um dos outros, né? Ou trazer uma união, um ajuda o outro. E geralmente é a competição, é a comparação que predomina. E isso vai gerando uma ansiedade e uma insatisfação. Eu atendo pessoas, empresários, empreendedores, conheço pessoas assim também, bem-sucedidos, sabe? Pessoas que atingiram níveis altos, assim, nos objetivos que eles traçaram para a vida deles e que me falam, Mari, eu não sei, eu traço um objetivo, uma meta, eu alcanço tudo que eu quero, minha vida é excelente, só que assim, por exemplo, se eu traço alguma meta, algum objetivo, eu consigo, eu tô falando de coisas grandes, gente. Às vezes é comprar o iate, o seu próprio avião particular, coisas grandes assim, ou, sabe, abrir mais empresas, pessoas bem-sucedidas mesmo, que às vezes sofrem muito com essa ansiedade e não conseguem desfrutar aquilo que elas têm, aquelas conquistas. Elas me falam, nossa, às vezes eu quero tanto uma coisa, eu vou tal, conquisto, e quando eu conquisto aquilo parece que, sabe, que já não tem mais a mesma graça de quando eu queria. Eu não consigo desfrutar, não consigo celebrar
isso que eu conquistei. É uma ansiedade que eu não sei porquê, não sei de onde vem. E quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que tem muita coisa relacionada a essa comparação e essa competição que vem da nossa cultura, da nossa sociedade, né? E se a gente parar para pensar, gente, toda a comparação ela é muito tola, ela é muito sem sentido, muito sem sentido, muito irracional, porque nós somos seres completamente singulares, completamente individuais, né? Nós somos seres únicos. Ninguém no planeta é igual a gente. Não existe ninguém com a tua energia. No planeta todo, você é o único. Seria a mesma coisa da gente comparar uma rosa com uma orquídea. Algumas pessoas vão gostar mais da rosa, outras vão gostar mais da orquídea. Não tem como comparar. Uma tem uma beleza, outra tem outra. São belezas diferentes e cada uma tem a sua essência, tem o seu valor, tem o seu charme. E assim são as pessoas, né? Muitas pessoas, às vezes, por entrar nessa ansiedade, nessa comparação, essa competição, elas tentam imitar outras pessoas, elas deixam de ser elas mesmas, elas acabam se tornando uma cópia de uma outra pessoa na intenção de, assim, elas serem amadas, serem aceitas, e não é isso que acontece, é exatamente o oposto, porque quando a gente percebe que alguém não está sendo autêntico, não está sendo natural, é como se aquilo perdesse a graça, né? Como, não sei, dá pra gente sentir, a gente sente, né, quando a pessoa está forçando alguma coisa que não é dela, que não é natural dela. Como, por exemplo, se a gente pegar uma obra de arte, por exemplo, um quadro lá de Picasso, de Van Gogh, uma obra original, vale uma fortuna, vale milhões. E se você pegar uma cópia, por mais parecida que ela seja da original, ela não vai valer nada. Mesmo que você olhe e fale, nossa, é muito parecido, né, a original da cópia. A original vai continuar sendo original e vai continuar valendo milhões, uma fortuna. E a cópia vai ser só uma cópia, que não vai ter valor nenhum. Então, assim, muitas pessoas às vezes acabam se desvalorizando nisso, querendo ser uma cópia de outra pessoa, né? Exatamente por essa comparação, por essa insatisfação que foi gerada a partir da comparação. Às vezes está lá atrás a causa, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, desejar, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu sou apaixonada por ela, que fala assim, desejar ser outra pessoa é um desperdício da pessoa que você é. Ou seja, você está desperdiçando aquilo que você tem de mais precioso, de mais valioso, que é a sua naturalidade, que é a sua essência, que é a sua singularidade. Você é um ser único e algumas pessoas vão amar você, vão gostar de você exatamente do jeitinho que você é, exatamente do jeito que você fala, do jeito que você gesticula, do jeito que você se veste, sabe? Vão amar você por aquilo que você é, pela tua essência, pela tua naturalidade, pela tua autenticidade. E quando a gente tenta, às vezes, imitar outra pessoa, eu vejo muito isso acontecer, gente. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, sabe, focando na vida de outras pessoas, achando que a grama do vizinho é mais verde, que a vida do outro é mais interessante, olhando Facebook, Instagram e vendo, né, o quanto a vida da outra pessoa é interessante, é maravilhosa, é perfeita, né? A pessoa tá sempre bonita, sempre arrumada, maquiada, viajando e as pessoas que ficam olhando isso, né, ficam em cima disso o tempo todo, se comparando, elas sofrem de uma insatisfação muito grande. Porque elas acham que a vida do outro é perfeito, mas ela não conhece os bastidores. Então, assim, não se engane, sabe? Ninguém vai postar uma foto lá quebrando pau com o namorado, com o marido, ou toda descabelada, chorando, triste, ou naqueles dias de TPM que a gente acorda às vezes se achando horrível, né? Então, isso não, ninguém faz isso. Sempre vai postar foto todo bonitinho, arrumadinho, feliz. Às vezes tá lá num lugar lindo, tá lá em Bora Bora, né? Quebrando pau, às vezes com o namorado, com o marido, mas daí para tudo, vamos tirar uma foto para postar, bonitinho, sorriso, e depois volta quebra pau. Então isso a gente não vê, a gente não conhece os bastidores, então não tem como ficar se comparando. Às vezes a tua grama é muito mais verde, a tua vida é muito mais interessante do que a vida daquela pessoa que você acha que é interessante, sabe? E às vezes que nem uma frase que uma amiga minha postou esses dias, eu até falei pra ela, falei, nossa, que frase linda, eu vou postar também. Eu achei muito interessante, que fala assim, nunca deixe aquilo que você quer te fazer esquecer daquilo que você tem. Então, às vezes, a gente fica tão focado naquilo que quer, que acaba esquecendo daquilo que tem, esquecendo de tudo, de todo o nosso valor, né?
do valor que a gente tem, da nossa singularidade, da nossa essência, que é tão preciosa, que é tão única. Então, gente, não desperdice a tua vida, sabe? Não desperdice a tua vida perdendo tempo se comparando com o outro. Não existe, a comparação ela é tola, a comparação é irracional, né? Talvez sim, você sofra disso, talvez a causa esteja lá na tua infância, lá atrás, alguma coisa gerou isso em você. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou filha única mulher. Eu tenho irmãos, homens e mais velhos, e ainda sou a caçula, né? Única menina e caçula ainda. Então, assim, o referencial que eu tinha de brincadeiras era referencial de menino, porque eu não tinha uma irmãzinha para brincar comigo, só tinha meninos. Então, eu não gostava de boneca, de casinha, de panelinha, essas coisas. Eu queria brincar com brincadeira de meninos. Eu queria brincar de soldadinho, de guerra, de skate, de perna de pau, de subir em árvore, essas coisas. E a mãe me falava, meu Deus, minha filha, você parece um menino. Você não pode agir assim. Olha a fulaninha que delicadinha. Olha como ela senta, toda bonitinha. Olha, você parece um menino, parece um moleque. Não pode ser assim e tal. Claro, a minha mãe tinha uma expectativa em relação a mim, né? De que eu fosse a menininha, bonitinha, com lacinho, que sentasse comportadinha. E eu não era, eu era toda, né? Toda molecona. E à medida que eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, mocinha e tal, algumas pessoas vinham me elogiar e falavam, vai, você é tão linda, eu acho você tão delicada, teu jeitinho, não sei o quê. E eu ficava olhando aquilo, ouvindo, tipo, você tá falando comigo mesmo? Tipo, é sério? Porque eu achava que tá me zoando, né? Eu, delicada, porque eu não conseguia me ver assim. Aquilo, a comparação que a minha mãe fazia, claro, sem intenção nenhuma, nunca que ela ia querer gerar isso em mim. Ela só fazia isso para que eu correspondesse à expectativa dela de ser comportada como uma menininha deveria ser na cabeça dela, né? E só que isso gerou uma distorção da minha autoimagem nessa área. Porque quando alguém falava que eu era delicada, que me achava que a minha voz era delicada, que o meu jeito era delicado, eu não conseguia me ver assim. Eu me via toda estabanada, como um moleque, né? E depois, com o tempo, eu, claro, trabalhei isso e consegui me ver de fora e ver que realmente eu era uma menina e eu me comportava como uma menina. Só que na infância eu tinha esse referencial, assim, de menino. E às vezes isso deixa marcas nas pessoas, né? Às vezes não sei que tipo de comparação você pode ter passado e que talvez gere isso, uma angústia em você, uma insatisfação com você mesmo. Mas a boa notícia é que isso pode ser trabalhado, gente. A boa notícia é que a gente pode se libertar, se livrar disso, sabe? Então, se você se identificou com isso que eu falei, se você às vezes sente essa ansiedade, essa angústia, essa insatisfação, esse desejo de se comparar com outra pessoa ou de imitar até outra pessoa, sabe? Às vezes eu vejo isso até na moda, algumas pessoas se vestindo como usando aquilo que tá na moda, porque Deus me livre se não tiver a bolsa da marca tal, o sapato tal, o carro tal, a pessoa se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido, porque coloca nisso os valores. E você é uma pessoa única. Se aquilo que tá na moda agora se encaixa com o teu estilo, se encaixa com a tua essência, ótimo, muito bom, então viva isso, desfrute isso, use, né? Agora, se não se encaixa, gente, se não tem nada a ver com você, não tenta se enquadrar nisso, porque vai ficar, sabe, não fica sincronizado, fica algo discrepante, fica incongruente. Dá pra perceber quando a pessoa não se encaixa naquilo, quando ela tá representando um papel, quando ela não tá sendo ela mesma, dá pra sentir. E por outro lado, a pessoa que é autêntica, que é ela mesma, sabe, estando na moda, não estando, não tá nem aí, tá feliz com o que ela é, com o que ela tem um brilho especial e a gente sente isso, essa autenticidade, ela é muito preciosa, é muito valiosa. Por isso que eu falo, ó. Por isso que eu falo que eu amo aquela frase, desejar ser outra pessoa é um desperdício da pessoa que você é. Então não perca teu tempo, não perca tua vida, sabe, desperdiçando aquilo que você tem de mais precioso, que é a tua essência, que é a tua singularidade. Algumas pessoas vão amar você exatamente do jeitinho que você é e algumas não vão gostar de você, e isso é normal. Nenhum maior homem que já pisou aqui no planeta Terra conseguiu agradar todas as pessoas, né? Foi Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo. Então, assim, quem somos nós para termos a pretensão de querer agradar
agradar todo mundo, de querer que todas as pessoas gostem da gente. Eu não tenho a pretensão de que todo mundo que vai assistir esse vídeo, por exemplo, vai gostar, vai ouvir até o fim. De repente, algumas pessoas vão clicar, vão começar a assistir e falar, nossa, que bacana, puxa, gostei da essência dela, gostei da energia dela, daquilo que ela tá trazendo, daquilo que ela tá falando, do jeito dela falar. Porém, outras pessoas, de repente, vão clicar, começar a assistir e falar, que voz enjoada, não gostei, não quero mais assistir. E tudo bem, eu não tenho a pretensão que todo mundo goste de mim, que todo mundo concorde com aquilo que eu falo, porque cada um vai se identificar com um tipo de pessoa, vai se identificar com, sabe, com coisas diferentes, com pessoas diferentes, assim como a gente se identifica com algumas pessoas, com outras não, como a gente gosta de algumas coisas e outras não. Acho interessante que hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, e daí a gente, não sei o que surgiu no assunto, a gente falou de uma modelo, e daí eu falei, nossa, eu acho ela muito linda. E daí ele falou, você acha ela bonita? Você acha que ela menina bonita? Daí eu falei, acho ela linda. E ele falou assim, nossa, eu não acho nada naquela menina, não acho graça nenhuma. E daí eu falei, olha só que interessante, né? Como, e nisso tá a beleza, como as pessoas são diferentes. E de repente alguém que de repente eu não acho bonito, ele vai achar linda. E é assim, gente, as diferenças, nisso tá a beleza. Então, assim, não fica encucado em querer agradar todo mundo, e querer ser aceito por todo mundo, e querer que todo mundo te ame e te aceite, porque isso nunca vai acontecer, né? Se nem Jesus conseguiu, como é que a gente vai conseguir isso? Então, não desperdice a tua vida, não desperdice aquilo que você tem de mais lindo, de mais precioso, de mais belo, que é a tua singularidade, né? Que é a tua essência, que é a tua originalidade. Não desperdice isso tentando ser outra pessoa, ou desvalorizando tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem. E é isso, gente. Se você se identificou com isso que eu falei, se você de repente passa por isso, por essa angústia, por essa ansiedade, por, sabe, esse sentimento de competição, de comparação, se isso te incomoda, não tenha vergonha de pedir ajuda, sabe? Procure coaching, faça terapia, faça o que for preciso, mas vá atrás disso, descubra qual é a causa, qual é a raiz, né? Trabalhe isso, essa é a boa notícia, que isso pode ser trabalhado, isso pode ser mudado, e você viver de uma forma muito mais leve, se aceitando muito mais, se amando, se gostando e vendo quão precioso você é, quão singular e o quanto você é único. E que ninguém tem a tua energia no planeta. Você é um ser único, não desperdice essa energia. Ok, gente, se você gostou desse vídeo, se você se identificou, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like. Deixa também lá embaixo o seu comentário, dê sugestões de temas que você gostaria de estar ouvindo, que eu posso estar trazendo para vocês estarem ouvindo. E principalmente, não se esquece de se inscrever no meu canal para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu estiver lançando. Ok? Um beijo grande, fique com Deus e até nosso próximo vídeo.